Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira, professor de Química. E a aula de hoje, ligações covalentes. Gente, estamos aqui mais uma vez para falar desse assunto maravilhoso que é o assunto de Química. E como a gente já vem trabalhando essa temática para o Enem, ligação química, a gente vai dar a continuidade, né? Que é a parte da questão da ligação covalente. E nós já trabalhamos a questão de ligação iônica, a ligação metálica e agora a gente vai comentar sobre a ligação covalente e suas características, né? Vamos falar um pouco de geometria, vamos falar um pouco de polaridade e a parte também de forças intermoleculares. Então, nesse primeiro momento, gente, a gente vai começar a comentar um pouco no quadro com o que é a ligação covalente, aprender a diferenciar, já que a gente já comentamos o que é a ligação iônica, estão lembrados? Aquela ligação que ocorre uma transferência de elétrons, e agora a gente vai dar início ao que é uma ligação covalente, para depois daí falar da geometria, da polaridade e das forças intermoleculares. Tema, assim, que cai praticamente todo ano na sua prova do Enem. E é um assunto muito importante, porque não é somente na química geral, que essa química que a gente está estudando agora, que a ligação química entra, mas também na parte química orgânica, onde predominam essas ligações, nós também vamos ter vários temas. Então é ficar tranquilo e ter muita atenção, fazer muito exercício, ficar atento, né? De lembrar, ó, olha o Hobbes, meu filhinho, ficar atento porque a gente sabe que é extremamente importante esse conteúdo, tá ok? Então vamos para o quadro ali para dar uma olhada no que é de fato uma ligação covalente e aprender algumas fórmulas, para depois daí começar a falar de geometria, força intermolecular e a questão da polaridade, como eu já tinha comentado com vocês, ok? Então vamos para o quadro agora? Dá uma olhadinha aqui, ligação covalente? Então vamos lá. Veja, nosso assunto de hoje, ligações covalentes. Nessa parte de ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, nós observamos que a ligação covalente são ligações onde os átomos, eles têm a tendência de ganhar. Você vai ter dois átomos que vai ter essa tendência de ganhar. Lembrando que quem ganha fica, né, carregado negativamente. O fato de ganhar é aquele objetivo. Qual é mesmo? Atingir a estabilidade. Mas ali veja que eu explico para vocês que a ligação covalente é uma ligação onde há o compartilhamento de elétrons. E este compartilhamento é para atingir o octeto, a regra da estabilidade. Então vamos lá? Veja que aqui eu tenho uma ligação que quem fica negativo são os ametais e o hidrogênio. E aí, entre eles, você observa aqui o compartilhamento. Detalhe, olha meu filho, detalhe, que você tem aqui esse detalhezinho, que é para atingir o quê? A estabilidade. E essa estabilidade que eu estou falando aqui para vocês tem a ver com a teoria do octeto. Tá tranquilo? Então vejam que o compartilhamento é que leva à ligação covalente, lembrando que são elementos que têm a tendência de ganhar. Vamos para a prática? Em cima disso, eu vou trabalhar com vocês aqui 3 fórmulas para representar essa ligação covalente. Tá massa? Vamos lá. É a fórmula molecular, que é a própria molécula, a fórmula de Lewis, que é chamada também de fórmula eletrônica, certo? E a fórmula estrutural. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui o gás hidrogênio. Gás hidrogênio, molécula muito conhecida. Eu tenho que o bendito H está na família 1A. Significa dizer o quê? Que tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, eu vou representar aqui. Vou botar um elétron aqui e vou colocar um elétron aqui. Nós sabemos que o hidrogênio é aquele elemento que alcança a estabilidade com quantos elétrons? 2. Porque o octeto não é somente para 8. Ele também é para 2. Você fica atento a isso, né? Então o hidrogênio é aquele cara que se estabelece com quantos elétrons? 2 elétrons. Então vamos lá. Veja, ele já tem um elétron. Então para 2, ele vai compartilhar mais um. Olha meu filhinho, sua alegria aqui, ó. Compartilhou, ficou estável. Então vejam agora que quando ele faz este compartilhamento, eu represento a ligação. E essa é a ligação que mostra justamente o que foi formado através deste compartilhamento. Não é à toa que nós chamamos esta bendita ligação covalente, conhecida como a ligação covalente simples. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima molécula. Gás carbônico. Grande, famosa demais.
componente das combustões de combustíveis, né? Falar de combustão da química orgânica, se tem um cara que é liberado de forma intensa para a atmosfera, é o gás carbônico, né? Pegar um composto orgânico e provocar a queima, pode ter certeza que ele vai aparecer lá para vocês. E é extremamente importante. Então vamos montar essa estrutura aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Você está vendo aqui, vem o CO2. Eu tenho que escolher quem é o átomo central. Átomo central, olha meu filho, olha o óbvio aí. Átomo central é aquele que está na menor quantidade. Então veja, quem está na menor quantidade aqui é o carbono. Então ele é um átomo central. Coloco aqui. Ligado a ele, eu vou colocar 2 oxigênios. Pela tabela periódica, você tem que aqui é a família 4A e aqui é a família 6A. Significa dizer que ele tem oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono, você vai ter 4 elétrons. E o oxigênio, mais uma vez, ele tem 6. Para estabilizar o oxigênio, ele vai compartilhar 2 vezes. 1, 2. 1, 2. Sem querer, você deixou estável o carbono. Por quê? Porque se o carbono já tem 4, para 8 são necessários mais 4 elétrons. Ficou estável. Isso é o que eu chamo de fórmula estrutural. No caso, aqui é a fórmula eletrônica. Agora vamos representar a fórmula estrutural. Então, ó, compartilhou, duplazinha, duplazinha e o oxigênio. Observe que eu tenho uma geometria linear, porque a geometria está associada a esta história do compartilhamento, ok? Vamos agora para a última molécula, conhecida demais como solvente universal, que é a água. Então veja, H2O. Átomo central, falei que é aquele que está na menor quantidade. Menor quantidade nós temos quem, galera? O oxigênio. Olha, então vamos lá. Bota aqui o oxigênio, meu filho, só alegria. E aqui você vai colocar os hidrogênios. Ó, família 1A, família 6A. Significa que o hidrogênio tem apenas um elétron e que o oxigênio vai ter seus 6 elétrons. Para estabilizar o hidrogênio, ele precisa de quantos elétrons? De 1 para ficar com 2. Lembre-se que o hélio, que é o que dá estabilidade para 2 elétrons. Então veja, ficou estável e ficou estável. Tanto o hidrogênio do lado esquerdo, como também o hidrogênio do lado direito. Mas eu tenho que ficar atento. Olha, meu filho, se liga aí, olha aí. Se liga que tem uma coisa espetacular ali. Olhe para o átomo central, veja lá o oxigênio. Veja que você está vendo que sobrou 2 pares eletrônicos, diferentemente lá do gás carbônico. Isso vai dar um efeito maravilhoso, que nós chamamos de repulsão. Estou falando para o oxigênio que eu tenho na água. Veja que sobrou esses 2 pares. Então a repulsão é isso, ó. Está aqui, ó. Aqui é o oxigênio na minha mão, aqui são as 2 ligações. Sobrou um parzinho aqui, outro aqui. O que é que o efeito de repulsão faz? Empurra essa ligação para cá, empurra essa outra ligação para cá. Isso é o que a gente chama de repulsão. E você vê que muda toda a geometria da molécula, porque se fica assim, eu entendo que é uma geometria linear. Com efeito de repulsão, observamos que ela já não vai ser mais linear. É daí que vem o termo angular. Então é isso que a gente vai representar agora, ó. Vejam aqui, olha meus filhinhos, vejam aqui, com este par eletrônico que está sobrando, nós temos o efeito de repulsão. Então aqui eu tenho um oxigênio ligado aos 2 átomos de hidrogênio, mas representando para vocês a questão da repulsão. Tá ok? Então veja que não é difícil, mas isso é só o início. O que eu vou falar agora para vocês aí na telinha, vamos falar da geometria e da polaridade, que é uma coisa extremamente importante na prova do Enem. Ali eu montei para vocês como é a ligação covalente, como é que se dá com essa questão do compartilhamento, né? Agora eu vou falar da geometria, da polaridade e da força intermolecular. Principalmente a polaridade e a força intermolecular é que faz ter uma maior aplicação na prova do Enem. Tá massa? Então vamos para a telinha, dar uma olhadinha nisso daí, ok? Vamos lá? Então veja, vamos falar agora das ligações químicas, vamos dar sequência à questão que eu falei para vocês, que é a questão da geometria, da polaridade, e aí vai, ok? Vamos lá. Então veja, tenho aqui para vocês, no primeiro ato aqui, a questão da polaridade das moléculas, ok? Na polaridade da molécula, a molécula ela pode ser polar
e ela pode ser apolar. Chega aqui, meu filhinho, repara. Eu estou dizendo que a molécula pode ser polar e ela pode ser apolar. O termo polar é porque cria polos. Polo positivo e polo negativo. E estes polos que são criados têm a ver justamente com a diferença de eletronegatividade que os elementos criam. Aí vai criar esse polo, né? E aí, em cima disso, é que vem o termo polar. Mas, professor, e se não criar o polo? Olha, meu filho, pensa aí, com a sua cabecinha. Aí eu chamo de apolar, A de negação. Não tem polos. E isso é bastante importante, porque quando eu digo que uma molécula é polar, você vai criar uma associação se aquela molécula pode ou não ter solubilidade com a outra. Aquela história é muito conhecida, professor. Semelhante dissolve o semelhante. É isso? É isso, meu filho. Se liga aí. O semelhante tem que dissolver o seu semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então eu tenho que ficar atento a isso. Então vou dar um exemplo. Água e álcool. Eita, professor, se misturam. Então, como eu sei que a água é polar, e eu não posso esquecer disso, o álcool também vai ser polar. Água e gasolina. Peraí, não se mistura não, professor. Como eu sei que a água é polar e não tem solubilidade com a gasolina, é porque a gasolina vai ser o quê? Apolar. Tá sacando? Então você começa a entender isso. E às vezes eu tenho que realmente ter que determinar com vocês essa polaridade. Na orgânica é show de bola, mas na inorgânica eu tenho que fazer mesmo, né? Eu tenho que praticar como é que você vai determinar se uma molécula é polar ou não. Vamos para a telinha e ver como é que determina isso, beleza? Vamos lá. Veja, então veja, a gente vai fazer a polaridade de uma molécula pela soma de vetores. Se o momento dipolar, que é esse Uzinho que está aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, ele é igual a zero, ou seja, ele é nulo, a molécula vai ser apolar. Se a soma vetorial é diferente de zero, você vai ter que a molécula vai ser polar. Detalhe, esse vetor, ele depende exclusivamente da eletronegatividade, tá claro? E também da sua geometria. Então vamos lá. Veja, eu tenho aqui um quadro que mostra as moléculas HCl, gás carbônico, água e amônia. Em cima disso, você está vendo que eu estou vendo que o hidrogênio tem um polo positivo e o cloro é negativo. Por quê, professor? Porque o cloro é um elemento de alta eletronegatividade. Eletronegatividade, tendência de atrair elétrons, então ele fica negativo. Consequentemente, o hidrogênio fica positivo. O vetor resultante é esse daqui, diferente de zero, não há anulação. Então isso faz a molécula ser polar. Diferentemente do gás carbônico, veja, o oxigênio é negativo, o carbono é positivo. O vetor sai, você está vendo, do positivo para o negativo. Do positivo, que é o carbono, para o negativo. Os vetores estão em lados opostos, então isso faz o gás carbônico ser apolar. Vejam a água, como eu tinha representado. O oxigênio é o polo negativo, porque é mais eletronegativo. O hidrogênio é o polo positivo. O vetor sai do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Eu tenho dois vetores aqui que estão no mesmo sentido. Isso faz entender que a molécula vai ser polar. Vejam, acontece a mesma coisa para a amônia. Olha, tá vendo aí como é interessante? Você determinar pelo vetor, a soma vetorial, utilizar da física para tirar esta conclusão. Não é alegria, né? É claro que tem detalhe, professor, pelo amor de Deus, isso é ruim demais, mas você tem que ter cuidado, muita atenção, lembrar o que é eletronegatividade, mas chega lá, tranquilo, tá massa? Então lembre-se, molécula polar, o semelhante dissolve o seu semelhante, polar com polar e apolar com apolar, ok? Vamos para o próximo item, que são a questão das forças intermoleculares. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Então você vê aqui a questão das forças intermoleculares. Eu tenho três forças: dipolo induzido, chamada de força de Van der Waals, dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. A dipolo induzido, você está vendo aí, e a gente vai voltar, claro, vai mostrar isso direitinho, ela ocorre para a molécula apolar. É difícil de trabalhar, né, uma atração
entre moléculas apolares, já que não tem positivo e não tem o quê? Negativo. É dificílimo. Então, um camarada chamado Van der Waals, foi ele que iniciou todo o estudo. Então, as forças de dipolo induzido para moléculas apolares são de forças de polo induzido, ou também chamado de polo, que você pode chamar de polo instantâneo, né? Toda vez quando a molécula for apolar. É a força mais fraca que tem, porque a molécula já é apolar. Vamos lá? Passa para o próximo item aí, você vê aí no quadro, ó. Veja aí moléculas apolares, força de Van der Waals. Temos a próxima aí, que é dipolo ou dipolo permanente, que é quando as moléculas são polares. Aí, gente, é tranquilo. Isso ocorre de forma espontânea. O positivo atrai para ele o negativo. Então, é uma força muito forte. Tá certo? Então, vamos lá para o próximo item. Dá outra olhadinha aí. Então, você está vendo dipolo ou dipolo permanente. Olha, meu filhinho. Veja o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Cargas opostas se atraem. É só alegria aí, tá vendo aí? Só alegria. Então essas são as forças que são mais fortes, né? Em relação à questão de você pegar a molécula apolar que é dipolo induzido. Então a dipolo ou dipolo permanente acaba sendo maior que o dipolo induzido. Mas agora a gente vai para as forças maiores que nós temos, que são as ligações de hidrogênio, ok? Vamos lá para a telinha? Ligação de hidrogênio. Professor, como é que procede essa ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio ocorre justamente entre um elemento menos eletronegativo da tabela periódica e os três mais. Veja, o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Elas são as forças maiores que nós temos, né? Então você vê, na molécula H2O, são ligadas através das ligações de hidrogênio. São as maiores que nós temos. Ocorre entre, repito, vejam lá, entre hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Galera, fica atento, chega aqui meu filhinho, fica atento, que são forças intermoleculares. Uma força de atração que ocorre entre quem? As moléculas, né? Você vê pelas imagens, volte lá meu filhinho para as imagens, você está vendo lá que são forças que ocorrem entre várias moléculas de água. As forças intermoleculares. Quer ver? Temos outra força intermolecular aqui. Não, a gente já vai para a questão, mas você vê que também na amônia você pode ver isso. Então vamos finalizar com essa questão, que já foi do Enem, a nossa questão 3 do material. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa estabilidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Tá aí os dois compostos, glicerina e o polietileno, certo? A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes. Então, tá com toda a gota, né, professor? Tá errando tudo, mas vamos lá, com muita calma, vamos ler, com muita calma, né? Promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxilas e dos agentes com a umidade contida no ambiente por meio das reações de quê? Por meio de quê? A gente sabe que o Enem tem muito isso, né? Por meio, ele quer que você complemente. Olha a figura que está aí para vocês. Bota na tela aí, meu filhinho. Você está vendo o grupo hidroxilas. São grupos que interagem com a molécula do polietileno aqui, ó. Está vendo o grupo OH? H com O, essas moléculas irão fazer uma conexão, uma ligação através do hidrogênio com o oxigênio dessa molécula. Então, se eu faço a ligação do hidrogênio com oxigênio, eu tenho as famosas ligações de hidrogênio. Apresentar hidroxila, minha gente, é apresentar essa característica importantíssima. Tá certinho? Então, você vê aí que a questão marca a letra E. Então, viu, gente, a tranquilidade que é essa questão? Trabalhar com as forças termoleculares, falar da polaridade é uma coisa essencial. Levar a repulsão para você determinar a geometria. Treine com o seu professor, né? Você tem que treinar. Geometria depende da repulsão. Mas você vê que é tranquilíssimo este conteúdo. Tá ok? Então, falamos de ligação covalente, a importância
da ligação covalente, falamos que é uma ligação que tem compartilhamento de elétrons, né? Falamos da polaridade, das forças intermoleculares e finalizamos com a questão que foi até do Enem do nosso material, tá certo? Então a gente vai dar sequência na próxima aula e a gente se vê até lá.